Você que tem aquela dúvida, doutor, doutora, meu filho ou filha tem autismo? Será que esse nível de agitação que meu filho apresenta não é o TDAH? Hoje a gente vai receber uma convidada a qual eu tenho uma enorme gratidão. Ela não tem dimensão disso. Ela não tem ainda não. Vou deixar para falar em vídeo. Dessa vez não teve bastidor em relação a isso. Eu tenho uma enorme gratidão em recebê-la. Ela se chama Thaís Garcia. Ela é pediatra e já está na profissão há mais de 13 anos. Ela é uma colega de profissão que vivenciou várias situações conosco, porque o irmão dela foi o meu colega de sala. E medicina existiu na nossa vida já de início como estudante de medicina dentro de casa, porque eu me lembro que a gente começou a conviver já na primeira semana de faculdade. É a minha primeira memória que eu tenho de você. Mas antes da gente entrar nisso tudo, a gente vai falar de TEA, vai falar de transtorno opositor desafiador, vamos falar do uso de tela para criança, porque é algo extremamente importante, está em voga. Vamos falar de vários assuntos de saúde humana, que é isso que importa. Eu vou receber uma colega chamada Thaís Garcia. Meu nome é Jader Ferraz, estamos em um novo episódio do podcast Mente Aberta. Já vamos pedindo para seguir, curtir, compartilhar. Clica nesse sininho maravilhoso aí para a gente poder alcançar cada vez mais pessoas. Thay, por favor, se apresente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um enorme privilégio poder receber você, porque você me traz muitas memórias positivas, porque eu tenho, meu Deus do céu, muita emoção em poder te dizer que hoje, além de ser colega, a gente está junto para a gente falar sobre saúde. Obrigada pelo convite. Na verdade, a convidada aqui que se queixou para estar aqui. Mais ou menos, porque já estava no plano. O problema é que você ia viajar, então a gente acelerou logo o processo. Mas você já estava lá no nosso portfólio de convidadas. E aí, se apresenta um pouquinho para a gente. É um prazer estar aqui. Eu sou Thaís Garcia. Sou pediatra, formada no Rio de Janeiro. Voltei aqui para Salvador, onde está sendo gravado aqui esse podcast, né? Fiz residência médica aqui, de pediatria, e por onde exerci o início da minha profissão, né? E ao longo da minha jornada, esses 13 anos de especialidade, apesar de já ter 15 anos de formada, já vivenciei aí, acho que todas as possibilidades diárias né? Da minha especialidade. Então, já trabalhei em consultório a vida toda, em emergência. Já fiz home care, Sim. Experiência com pacientes já acamados. Já trabalhei em áreas remotas. Sim, né? sim. E um assunto então interessante que a gente vai puxar também. Já trabalhei também no momento que eu vivi fora do país. Sim. Fiz também muitas consultas online. Uma parte que eu também tenho muita experiência, gosto muito. E estou muito feliz de estar aqui para a gente bater esse papo, esclarecer muitas coisas sobre os temas que você já abordou, que eu acho muito legal. Sim. E com a sua bagagem. Oh, Deus, quem dera. Mas eu entendo, sim. Vamos somar forças. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Obrigada pelo convite. Sou eu que agradeço. Geralmente, a gente começa com essa jornada médica. Por que medicina? E aí? Eu vou dar o meu relato. Eu tinha 5 anos e aí tive gastroenterite. Pediatria salvando sempre. E vi aquele doutor, ele se chama José Marcos, infelizmente já é falecido, de branco com o esteto no pescoço. Passou algo num papel, eu levei para casa e eu melhorei. Eu quero ser isso. Foi a primeira memória que eu tenho de me relacionar com a profissão. E saí dali com essa certeza, dizendo à minha mãe, já aos 5 anos, eu quero ser isso aí. O que é isso? Porque eu estava numa situação de dor, de diarreia, de desconforto, e alguém escreveu alguma coisa no papel que eu ficava só com caneta rabiscando e aquilo resolveu. Isso é um superpoder. Eu quero ser esse negócio. E aí, a partir dali em diante, existiram outras possibilidades de profissão, mas medicina estava sempre no escopo como principal. E aí, como é que foi para você? Para mim já foi um pouquinho diferente. Sim. Como você conhece a minha família, né? Sim. Eu sou filha de um pai médico e eu cresci num clube que, né, sempre existiu aqui em Salvador, chamado Clube dos Médicos. Então, final de semana eu frequentava muito esse clube e era um clube, claro, cheio de médicos. Sim. Então, todo mundo que frequentava ali o clube, eu era filho, eu era tio, enfim, sobrinho, alguém de um médico. E eu sempre tive um vínculo afetivo com crianças ali, desde criança, desde muito pequena.
Então, eu ficava brincando com as crianças do clube. As crianças muito pequenininhas, mesmo sendo criança, eu gostava muito dos bebezinhos. Sim. E aí, as mães que estavam ao meu redor, as pessoas que frequentavam ali, né? As mães das criancinhas, dos bebezinhos, olhavam para mim. Ih, essa aí vai ser pediatra. Então, eu desde pequenininha estava Sim. naquele meio e ouvi essa especialidade já, Sim, né? sim. Não era nem a profissão em si, médica, mas eu via já, e vai ser pediatra. Eu acho que por estar no meio, porque se eu estivesse talvez numa escola, aí vai ser professora. Sim, sim. Mas estava no meio médico, eu vai ser pediatra, vai ser pediatra. E por estar realmente convivendo com o meu pai, perceber realmente isso que você falou, né? Sim. Esse trazer o alívio Sim. para as pessoas. Eu cresci percebendo que sim, eu poderia juntar o útil ao agradável, né? Então não teve peso, né? Conviver com nenhum, alguém que não. trouxe essa profissão. De fato, eu acho que sim, eu podia. Eu acho, assim, me encontrei, né, na medicina por ter a possibilidade de trabalhar com crianças. Sim, que bom. Ouvi algumas vezes desse mesmo pai de que eu não deveria ter escolhido a pediatria. Mas é muito a pediatria comum, né? falou mais alto. Brotou e aí ele ficou. E aí, durante esse seu processo de vivenciar a pediatria, você migrou por várias regiões do planeta Terra, não só do Brasil. Quase isso. Exatamente. O que você enxerga assim de maior diferença de estar numa região ou outra, ou num país ou outro? Na verdade, a maior diferença é a questão do acesso. Sim. O acesso ao especialista. Sim. Né? Eu morei no Pará, então eu acho que eu posso deixar essa história aqui para quem está nos escutando, né? E onde eu morei no Pará era uma área remota, então, para vocês terem uma ideia, eu só tinha acesso a essa região por barco ou por avião, então a gente não tem estrada de chão para chegar de carro, então não é uma região de fácil acesso, então não é qualquer profissional que vai trabalhar, se dispor, né? vai se dispor, enfim. Então, vivi ali 2 anos e pude ter contato com áreas de quilombolas que moram naquela região e uma população que realmente não tem acesso a pediatra. Então, coisas básicas. Então, assim, ajudar essa população, eles se sentem, assim, muito, muito agradecidos. Sim. Tá? Então, isso para mim, assim, foi a maior diferença. Sim. Não só nessa área, nessa região, aonde eu vivo hoje, que eu também voltei ao norte do país, agora em outra área, estou em Rondônia. Sim. Também é uma região que completamente diferente. Não é tão remota assim, se tem estrada de chão, enfim. Mas não temos tantos especialistas. Aonde eu estou, por exemplo, não existe subespecialista pediátrico. Sim. De quase nada. E a gente tem, sim, uma dificuldade desses colegas chegarem nessa região, por questões que já sabemos, né? Não se tem tanta acessibilidade às coisas, às facilidades do dia a dia. Então, os profissionais realmente não preferem estar ali. Sim. E, então, pela dificuldade, a gente sabe que as pessoas acabam deixando de ter o acesso ao especialista ou subespecialista. Quando eu morei fora do país, a minha experiência foi de viver 2 anos na Espanha, muito próximo a Portugal, que foi onde minha mãe também morou há anos. Então, eu tive um pouco de contato com a medicina desses 2 países. E vivenciando ali, nas cidades que eu morei, eu via também a dificuldade do acesso ao especialista. Sim. Então, acompanhando tanto o jornal, as notícias, e sim, existe em todo lugar essa dificuldade. É porque a gente daqui imagina que a Europa seja tudo redondo, tudo funciona, todo mundo tem acesso a tudo, e não é bem assim, porque em qualquer lugar do mundo vai ter dificuldade. Durante esse seu percurso, você deve ter vivenciado muitas experiências, como você falou. Durante esse processo fora do país, você também trabalhou com medicina online, com atendimento teleconsulta? Trabalhei. Como é que funciona isso para quem ouve a gente? Porque quem é mãe, quem é pai, tem essa dificuldade de compreensão. Doutora, você vai atender meu filho estando fora do consultório? Como é que funciona? Sim. É muito interessante. Sim, eu imagino. Porque a minha área, a gente atende, a gente avalia, a gente monitora, mas é mais aceitável o distanciamento físico. Por vezes não é necessário que a gente faça o exame por completo. Já a pediatria, não, por isso a dúvida que é minha também. E aí, como tem uma exigência maior do toque, do estar perto. Sim. Né? Só que essa exigência maior é geralmente pela falta do conhecimento.
né? Sim. Do paciente, do acompanhante. E muitas vezes até do médico que não tem a especialidade, que não está, enfim, acostumado a tratar patologias infantis. Sim. Então, quando eu falo com o paciente ou com os meus colegas que perguntam, a primeira coisa que eu quero sanar nessa dúvida é: você prefere continuar sem o acesso? Sim. Ou você prefere ter o acesso mesmo com as dificuldades e as limitações que ele tem? Excelente. Então, muitas vezes, a gente vai resolver. Muitas não. A grande maioria das vezes eu consigo resolver. E eu não estou lhe falando de demandas de emergência e extrema urgência. Sim. Tá? Mas as demandas pediátricas de consultas de rotina, de pequenas urgências, porque às vezes o que é urgência para um pai, para uma mãe, para mim não é. Uhum. Então, geralmente. exatamente. Então, essas demandas pediátricas, eu vou lhe dizer que assim, em torno de 90%, poxa, de 10 crianças, 9 eu consegui resolver, eu resolvo. É muita coisa. Online, eu resolvo. Muita coisa. Porque o que essa demanda me traz? Ela requer de mim como profissional, como especialista, o meu conhecimento, a minha bagagem. Sim. Então, muitas vezes aquela mãe está numa dúvida. Ai, meu Deus, uma febre muito alta, já tem 2 dias, o que é? E ela não imagina o que pode ser e que, uma coriza que começou hoje tem a relação com essa febre. E uma intervenção mesmo que remota resolve. Sim. Ou pelo menos norteia bem a solução. E muitas vezes a intervenção que ela acha que vai ser necessária não vai ser. Sim. Entendeu? Porque essa coriza que começou hoje, eu já vou dizer para ela: se acalme, que essa febre já vai baixar. Sim. Porque o meu conhecimento permite isso, acalmar o coração dela. Que é grande parte da consulta também, porque geralmente Pronto. os pais vêm numa aflição muito grande. Exatamente. Então, assim, só que o que é muito difícil, no geral, para as pessoas aí que não são da área, entender é que o conhecimento, ele não é palpável. Sim. E está aí muito a dificuldade das pessoas entenderem que eu não preciso pagar uma coisa que eu vou levar para casa, porque Sim. o que eu estou pagando é o conhecimento do profissional e a vasta experiência que ele tem em me garantir, me tranquilizar, né, por aquilo que ele já vivenciou várias vezes. Sim, sim. E que vai trazer uma tranquilidade para mim, vai deixar isso. Daí bem, estou em Salvador agora, gravando esse podcast, mas atendi um paciente que está lá em Rondônia. Lá em Rondônia a gente não tem emergência pediátrica. Sim. É uma cidade de mais de 100 mil habitantes, mas não existe porque a gente não tem profissional. Então, um paciente que fez a consulta online comigo por uma demanda de uma urgência e que eu falei assim, olha, não precisa ir para emergência. Orientei, fiz o retorno online também e a criança estava melhor e foi da maneira que eu falei, olha, vai acontecer isso, fique tranquila, só vai para a emergência acontecer isso. Que eu já imaginava pela história clínica, Sim. pelo desfecho que estava acontecendo, que não aconteceria, mas é a minha obrigação como profissional orientar caso haja. E não houve, graças a Deus, a criança ficou bem. Por que eu pontuei muito isso para os pais e por que eles me procuraram online? Porque, claro, sempre que vai a uma emergência, como é um clínico geral que atende, não tem essa carga de conhecimento, experiência, bagagem. Com a criança. Então, acaba que, na dúvida, vai furar a criança, vai colher exame, a criança vai estar no ambiente hostil, que é um ambiente hospitalar. Então, assim, aquilo gera uma bagagem para a criança muito grande. Muito e estresse ruim, também. muito estresse. Então, é muito ruim. Imagina você pegar uma criança especial, uma criança autista, uma criança que tem um TOD, para você... Que é entrando já no outro assunto aqui. Poxa, você manejar uma criança dessa com fora do seu habitat natural, do seu familiar, do local onde ela vive, com toda a tranquilidade que é possível passar por estar no ambiente acolhedor dela, eu concordo. Você poder evitar tudo isso só porque... mas por que a consulta presença online? física, né? Porque eu não preciso disso. Sim. E se precisar, eu vou ser a primeira durante a consulta a dizer, olha... Sim. Eu estou observando aqui que o padrão respiratório não está adequado, porque na consulta online eu consigo ver. Sim. O padrão respiratório não está adequado, eu vou precisar, sim, que você vá para fazer uma avaliação. E mesmo mediante a avaliação online, eu consigo emitir um relatório e encaminho para o colega já com as minhas orientações, a minha avaliação inicial, já com as orientações do que ele pode fazer ali, sugestão. Condutas. Isso já baseia o colega, já dá segurança também para o colega, que essa criança já foi pré-avaliada por um pediatra. Então, assim, dependendo da circunstância, a consulta online... Sim, sexta-feira... É fundamental e Sexta-feira fantástica. eu atendi um paciente online que estava em um momento muito delicado. Estava, de fato, com um desejo real de desistência da vida. Era online. Ele chegou para a gente fazer uma avaliação, eu comecei a consulta geralmente com a trivialidade. O que foi que houve? Por que você está procurando a gente? Por que você precisa do nosso atendimento? E o indivíduo desabou.
e abriu um quadro de choro copioso e entrou num momento, assim, de 5 minutos de soluço. E eu não consigo falar, acalme-se, porque agora muda o cenário. A gente precisa entender o porquê desse choro tão forte, tão potente, por você estar diante de um profissional. E eu não sei, acho que a gente em medicina, a gente se percebe assim, a gente consegue entregar para o outro uma sensação de confiabilidade. E aí ele decidiu se abrir e disse tudo isso. Não estou mais com desejo de manter a minha vida. Tenho um plano de fazer isso, então a consulta mudou. Ele finalizou ali comigo com um relatório de conduta e a orientação de que ele deveria ser avaliado como emergência presencial naquele momento. Então, é qualquer área. A nossa área também passa por isso. Acontece. E aí, ele entrou em contato depois dizendo que ele foi avaliado e que ele tinha decidido só voltar em casa para poder se restabelecer com familiares para voltar para a instituição para possível internação que ele já tinha acatado. E aí, agora a gente vai aguardar o regresso das informações. Porque existe também esse retorno, essa necessidade de devolutiva. O indivíduo vai passar pelo tratamento que a gravidade exige, mas ainda bem que é assim, e em qualquer área funciona desse jeito. O momento de internação é o mais curto possível. Sim. Seja pelo ambiente hospitalar com infecção, seja pelo momento estressor, psiquicamente falando, que a internação hospitalar psiquiátrica traz. Mas você trouxe uma dúvida muito positiva. Então, dá para a gente tratar as pessoas com teleconsulta na pediatria também. Isso é muito importante. Dá muito. Mãe, doutora, meu filho... Mãe é ótimo, que é mãe também. Doutora, meu filho tem um comportamento diferente. Fica agitado, estressado, nervoso, inquieto, não se concentra. Eu queria que você explicasse para quem nos ouve quais são as características básicas para alguém receber esse diagnóstico de TDAH, porque a gente recebe demais no consultório. Eu não recebo apenas adolescente, que é uma casta que eu atendo menos, mas o adulto e, recentemente, até pessoas que estão na melhor idade me trazendo essa demanda. Oh, meu Deus. Exatamente. Então, assim, tá muito em voga, a internet fala o tempo todo. E aí? O que é, basicamente, para quem nos ouve, para quem nos assiste, o TDAH? Dá pra gente falar um pouquinho, não vai dar pra gente, enfim, né, ser extremamente imersivo nisso, mas dá pra gente pelo menos nortear. E aí? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que o doutor pode falar até junto comigo. Sim. Mas, assim, em criança, hoje em dia, está muito em voga. A gente fala, né, vê demais esse tipo de diagnóstico. E a gente usa muito essa sigla, mas a gente tem que lembrar também que existe também o componente não hiperativo. Sim. Né? Muitas vezes as pessoas não têm muito essa noção. Só que esse transtorno, hoje em dia, está muito, muito em voga. E muitos diagnósticos, a gente já sabe disso, estão sendo dados equivocadamente por conta do excesso de tela. Sim. Né? Porque, assim, a criança, quando ela tem esse déficit de atenção, ela já demonstra alguns sinais e sintomas para a gente, não só agora, nesse momento da vida, depois de alguns anos que já, né, que já tem o acesso à tela, e é o que a gente consegue ver hoje em dia, que chega pra gente, né? Sim. A criança, depois que ganhou o celular, 1 ano, 2 anos depois, não chama. Quando a gente chama, não ouve. Quando a gente tem que fazer a tarefa, não se concentra, não presta atenção na aula. E não é bem assim. Uma criança que sempre teve um rendimento escolar adequado, uma criança que sempre desempenhou todas as funções, atividades escolares ou em casa, enfim, nunca teve nenhuma demanda, começou a evoluir diferente, presta atenção. Né? Presta atenção em casa, você como cuidador, como pai, porque a gente não tá muitas vezes, eu não estou fechando diagnóstico aqui, que eu não tenho também essa autonomia, mas a gente tem que ficar atento, né? Que diagnóstico não é dado dessa maneira. Sim. Né? Com mudança de comportamento repentino, ou 1 ano depois, e principalmente se tem imersão e acesso a telas. E a gente tem que ficar atento também que não é assim, acesso à tela o dia inteiro. Né? Muitas vezes esse acesso ele é intermitente, mas já provoca alterações no comportamento das crianças. Dá pra gente avaliar mais ou menos em relação a essa exposição à tela. Para quem nos assiste, existe alguma linha limítrofe de uso de tela? Porque a partir de 0 a 2 anos não pode. Não. A partir de 2 pode alguma coisa. Dentro do mundo ideal, e aí? Dentro do mundo ideal. Idealmente, a gente não deve oferecer tela para crianças, bebês, né, até 2 anos de idade, em hipótese nenhuma.
Uma vez oferecido, a criança vai saber que existe aquele mundo das telas e vai sempre lhe pedir. Então, assim, não oferecer. Bota a musiquinha para tocar no rádio. Sim. Mas oferecer tela nenhuma, tá? Isso aí entra a televisão junto. Ótimo. A partir dos 3 anos, não é que não pode oferecer, evite. Sim. Mas se a criança tiver contato com tela, no máximo 1 hora dia. De 3 anos até os 5 aninhos aí, limitar 1 hora dia. Sim. Tá? Dos 5 aninhos até os 10 anos, idealmente, máximo 2 horas dia. Sim. Tá? Criança já um pouco maior, a gente já amplia um pouco. E aí, a partir dos 11 anos, o ideal que dos 11 aos 18, que dos 18 a gente não vai mandar em ninguém mais, Sim. mas o ideal é que de 2 a 3 horas, tá? Sim. Dia. Isso a gente, claro, num contexto ideal. Sim. Podendo se fazer esse controle, seria o ideal, que a gente sabe que a criança não teria tanto prejuízo. Sim, claro. Outra dúvida que a gente recebe bastante. Quais são os sinais e sintomas mais presentes de uma criança que está muito exposta à tela? Olhem, eu vou te falar da minha experiência. Claro. E eu já atendi, assim, muita criança com sintomas. Sim. Né? Eu já até fiz post sobre isso. Eu peguei muita criança com crise de ansiedade. Sim. Aqui no nosso... Sim. Bastidor. Nosso bastidor, eu estava aqui comentando com nosso prequel. Com o doutor Jader, que o meu filho fez uma crise de ansiedade muito grande e foi por excesso de tela. Estava aqui comentando com ele. Então, eu já passei por isso em casa. Sei muito bem, com propriedade, falar. Sim. Não só como pediatra, mas como mãe. Então, crise de ansiedade. Gastrite. Eu falei gastrite, né? Gastrite. Crianças com epigastralgia. Que tem que tratar. Disfunção miccional. Sim. Disfunção miccional. Então, a criança já não fazia mais xixi na cama, volta a fazer, volta perda urinária ao longo do dia. Como se fosse regressão. Porque não quer levantar isso? E não quer parar de jogar. Nossa. Aí perde xixi. Isso é muito grave. Pois é. E fora dor de cabeça, por excesso de tempo de tela, né? Irritabilidade. Enfim, os transtornos psiquiátricos são os mais comuns. Sim. Né? Mas, assim, Mas alterações clínicas físicas. Clínicas, a gente vê. Desse quantitativo de tela que você percebe, é uma dificuldade que você, na sua clínica, avalia sendo mais pai e mãe de controle ou uma dificuldade de aceitação em si da criança ou tudo junto? Porque de fora, eu não tenho filho ainda. Se você quiser, você tira essa tela. Poxa, essa criança está fazendo isso aí, está faltando de limite por parte do pai. É muito simples, é muito fácil. Quem assistir a gente com certeza tem uma série de oportunidades sobre isso. É muito maneiro você apontar o dedo e aí. Como é que funciona na realidade pelo olhar clínico? Muita opinião, né? É muito, Todo meu Deus mundo vai do céu. ter opinião. E muito conselho, com certeza. Não, como sempre, nós pais é que vamos limitar. Sim. Isso é fato. Porque a criança vai querer o que ela quer. Ela não tem essa noção. Né? A criança ela não dimensiona o prejuízo, de fato, que vai acarretar na vida dela. Sim. Então, sempre quem vai limitar somos nós. Sim. Então, se meu filho teve crise de ansiedade, eu sei que a responsabilidade foi minha. Sim. Onde foi que eu errei? Porque ele nunca vai dizer pra você, tá bom, mamãe. Geralmente não, né? Tá certo, só 2 horas, ok, vou desligar o meu celular. Sim. Não vai. A gente estava aqui falando nos bastidores, inclusive, sobre a liberação da dopamina, né? Sim. Que a tela, a dopamina rapidez. barata, isso. Então, assim, eu vou jogar isso fora, a criança não vai. Então, ela não vai não querer. sem resistência, né? Ela não tem esse domínio. Sim. Então, a gente sim tem que limitar. Então, sempre o cuidador é responsável. E em matéria de estratégia... perdão. Não, eu só ia falar, vai ter uma resistência da criança, como tudo. Sim, Educar verdade. é difícil e é uma coisa contínua. Sim, não acaba. É um filme, né? Não é uma fotografia. Só que às vezes, e aí eu vou falar como mãe, às vezes cansa. Sim, desgasta. Então ninguém é perfeito. No dia que você está muito cansado, seja como que for, você vai pecar. E aí eu dou minha cara a tapa. Não vou dizer para você que eu não vou errar. Vou errar. Sim. A gente está aqui gravando o podcast, eu me esqueci, para quem não sabe, a gravação. E os meus filhos estão ali na tela. Sim. Graças a Deus, hoje eles não tinham entrado em tela. Mas pode ser que não, pode ser que eles já tinham entrado em tela e hoje eu tive que deixar na tela de novo, porque aqui é um estúdio, não pode fazer barulho e, claro, é conveniente para mim. Sim. Então, isso acontece. Sim, e a vida real exige. E outra coisa, Jader, você como psiquiatra, você vai me dizer. Eu tenho uma amiga Sim. que tem TDAH, adulta,
diagnosticada. E um TDAH com H maiúsculo ao quadrado ao cubo, não sei. E geralmente na mulher não é tanto hiperatividade, é mais desatenção. Mas nela foi hiperatividade, é isso? Meu amigo, acontece. eu acho que deve ser as duas coisas. Não Pode sei, porque a haver. mulher é muito hiperativa. É porque geralmente o universo masculino é mais hiperativo, por isso que a criança masculina, o menino, vai mais ao consultório. Ela é ansiosa e hiperativa. Isso. Quando a mulher tem as duas coisas, geralmente é mais grave. Mas está em tratamento? Rapaz, Olha nós tratando. Está em tratamento? só Deus sabe. Né? Eu só sei que assim... Mas é adulta jovem? É adulta. É, da minha idade. É jovem. Muito, por sinal. Sim. E aí, o que eu quero trazer com isso? Essa demanda é que tem um filho, nesse momento está morando longe do esposo. Então, ela está sendo mãe solo. Sim. Para ela, a criança também tem TDAH. Então, para ela, está sendo uma demanda muito grande Sim. ser mãe solo. Sim. Então, assim, eu já percebi que ela não está digerindo muito bem essa demanda, essa situação. Então, eu sei que, às vezes, ela peca Sim. no maternar dela, mas é fora do controle dela. E aí ela expõe a criança à tela, é isso? Em demasiado. Sim. Mas eu percebo que não é porque, quero, é por desleixo. Eu percebo que é porque ela não consegue. Não Gerenciar, consegue né? gerenciar. Então, e assim, É uma estafa. antes da gente apontar o dedo, a gente tem que entender que cada contexto familiar ele é único. Sim. Né? Então, assim, claro que a gente vai ter excessos em várias famílias, mas existem vários contextos. Então, eu só trouxe essa história Sim. para desenhar um pouco, né, que isso vai acontecer. A gente vai ver mesmo crianças muito expostas e as coisas acontecerem da maneira que não deveria. E também não estou falando isso para dar rédeas a que ninguém faça, não é Sim, isso. sim. Mas é para que a gente entenda Sim. que às vezes a gente vai se deparar com situações, né? E eu vejo um movimento pendular da medicina de eu não posso exigir o comportamento terapêutico ideal. Não dá. Por exemplo, na nossa área, tem que fazer atividade física todo dia. Eu consigo colocar em prática. Por quê? Porque, graças a Deus e aos nossos esforços, a gente tem tempo. A gente consegue entender como prioridade prioritária. E a gente conseguiu construir uma rotina de vida que isso se tornasse prioridade. Dá tempo para quem tem 3 filhos, tem um único emprego CLT e precisa, além de gerenciar as contas, trabalhar, ser pai ou mãe e ser adulto, não dá. Então não pode chegar no consultório e exigir. Vou dar um exemplo de consultório nosso. Eu tenho uma paciente fibromialgica, ela tem 58 anos, veio hoje, inclusive. Eu tenho 10 meses com ela. A primeira consulta, ela não aceitava tratamento nenhum. Fibromialgia, para quem está ouvindo a gente, tem, além de transtorno ansioso-depressivo, geralmente tristeza, melancolia, ansiedade, depressão, falta de vontade de fazer as coisas, falta de ânimo associada à dor crônica. Então, é um ciclo negativo. Eu sinto dor e eu me entristeço. Cada vez que eu estou mais triste, eu sinto mais dor. E aí, o principal foco é tirar o indivíduo desse momento de dor, colocá-lo de novo num trilho de atividade física e autocuidado. Resultado, ela me chega hoje, depois da 6ª consulta, mais magra, se exercitando, aceitando o tratamento medicamentoso e aceitando a terapia. E olha onde o remédio está aí. Exercitando-se, estando mais magra, aceitando a terapia e tomando o remédio. Então, o remédio é adjuvante. É um pedaço do processo terapêutico. Exatamente. E ela passou 40 minutos comigo não aceitando a melhora. Eu não estou melhor. Eu não estou melhor. Mas não estou... Claro que a senhora está melhor. É visível a sua melhora. Teve perda de peso de mais de 10% através de dieta, reeducação alimentar e hábito de vida. Está mais disposta. Veio para a consulta, mas a minha mente está inquieta. Eu não estou 100%. Então, eu vejo esse movimento da medicina. Não é mais o perfeito. Tem que ser o feito. E vamos olhar para o copo meio cheio. Então, eu tenho um pool de contingente, né, de população fibromialgica que não está nesse auge. Minha mãe é fibromialgica e não está nessa condição. Então, a gente percebe que o ato de tratar vai muito mais além do exigir. Porque se a gente for exigir, a gente vira um mero encaminhador, um passador de receita. Nossa, que não é na entendido. pediatria, Né? para mim, foi uma... Exato. E acho que a pediatria ela usa isso demais porque não tem, é impossível na rotina de hoje você impedir a criança de uso de tela na vida real. 2 empregos, um emprego só, mãe solo, pai solo, ou casal tido como tradicional. Não tem como.
Eu preciso sair esse horário, você fica com a criança. Você precisa sair, eu fico. Ah, fica nessa tela aí, vai um pouquinho, sua mãe não tá vendo. Pô, eu vejo aqui a minha também. Eu vejo bastante isso. Então, eu recebo no consultório o adulto adoecido. Mas existe um outro diagnóstico que, durante um prazo, ele ficou meio que guardado numa gaveta. Acredito que até minha geração isso não existia tanto, que é o transtorno opositor desafiador. Eu percebo que isso já é bem mais frequente em consultório, porque eu recebo também o adolescente em outro diagnóstico. E aí, como é que é ele para você? Dá para a gente explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo como é que funciona? Porque eu vejo o adolescente vindo com transtornos de conduta, inclusive atendi um hoje, 17 anos, que vivenciou esse percurso opositor, desafiador, sem nenhum tipo de terapêutica. E aí, como é que funciona? Na prática, eu vou lhe dizer assim, na minha experiência clínica, tive 2 pacientes com diagnóstico de TOD. Antes da gente entrar no diagnóstico, a gente percebe que há também muito conflito, né? Muita gente não tem, acha que tem. E eu falo com diagnóstico porque até então não era falado. Sim. Não se era tão conversado ou conhecido, né? Não se pensava tanto. Principalmente na infância. A gente taxava as crianças como mal educadas. Sim. Né? Ah, sua mãe não lhe deu educação. Ah, essa criança não se comporta bem. Então, assim, a partir do momento que se sabe de uma possibilidade diagnóstica, se tem um olhar mais voltado para. Sim. Né? Então, assim, normalmente são crianças, como o nome mesmo já diz, mais desafiadoras, que se opõem muito mais. E na pediatria, a gente percebe isso muito em casa. Então, são crianças que não aceitam, as que não são obedientes, né? Que é o pai ou a mãe dá um comando, o cuidador dá um comando e a criança não obedece, não tem facilidade de obedecer. É uma criança que desafia muito na escola, então é uma criança que não consegue acompanhar as orientações pedagógicas. O professor dá uma orientação à criança que sempre está ali e não consegue cumprir. Sim. E não é só não cumprir, ela desafia mesmo. Né? E quando é solicitado, olhe, com mais veemência, ela se exalta. Sim. Então, tem esse feedback da criança também e causa muito transtorno entre os colegas. Então, a criança que tem... Você vê muita história, muito relato de briga, de desavença. Sim. Com o próprio professor. Então, assim, são Ou relações... com familiares de comando, né? Cuidadores de comando. Sim, então, é muito difícil, Sim. né? São relações muito conflituosas que geram a briga, divergência. E, às vezes, as pessoas não entendem porque... teoricamente, não tem tanto motivo para. E né? é um assunto muito novo. Então, tá todo mundo ainda descobrindo, né? Quem tá na especialidade já vivencia isso porque é um funil. Mas quem tá fora, tanto familiar quanto outras classes médicas, não tem dimensão. Eu queria voltar só nesse tema da tela, porque recentemente o nosso governo federal fez uma mudança muito importante. Eu queria que você sinalizasse isso pra gente e a sua opinião em relação a isso. E aí, como é que foi essa mudança? De fora a gente imagina que seja algo bom, mas e aí? Sim, a gente tem uma previsão de lei agora que acabou de sair, né? Sim. Foi votado que não vai ser permitido o uso de telas, né, dispositivos eletrônicos, na verdade, né, dentro do ambiente escolar. O que eu acho muito bacana. Sim. Né? A gente mantém um ambiente escolar longe das telas porque a gente traz aí no ambiente... digamos assim, ainda mais a gente que teve um momento ainda sem tela de vivência, sem tela, a gente sabe o quão benéfico é. Sim. Então, trazer isso para os nossos filhos, para mim, vai ser... né? Ótimo, né? Excelente. Eu Sim. acho que para eles vai ser bacana, né? Sim. Porque quando eu tiro a tela dos meus filhos, é impressionante. Principalmente, assim, pouco antes de dormir. É notório de ver a diferença deles, a interação entre eles, né? A brincadeira surge. Então, eu acho que seria muito bacana. Por outro lado, na própria lei existem artigos em que se permite. Então, não é uma lei estritamente, porque eu acho que não tem como ser. Sim. É a minha opinião. Sim, sim. Não tem como ser. Porque o mundo, hoje em dia, é virtual. Sim. Então, não tem como você tirar de vez. Né? Existem algumas atividades hoje que eles exigem. usam de tecnologia. Né? Na escola dos meus filhos mesmo, usa. Sim. Então, tem um aplicativo lá para fazer um determinado exercício de matemática que chama muita atenção das crianças. Meu filho adora, que é, inclusive, estimulante, porque tem competição e tal. Ele adora e é feito com o celular. Sim. Talvez seja com já... o celular. Talvez seja a estratégia... Talvez não. É a estratégia da escola de tentar imergir nesse mundo, né? Porque eles perderam, né? Espaço. Perderam. Foi o que a coordenadora, inclusive, me disse. Sim. Falou assim, olha, a gente não tem como
Porque, Sim. inclusive, não existia essa lei. Então, as crianças levavam, com Sim. ou sem orientação escolar, né? Antigamente, eles não permitiam e mesmo assim levavam. Então, era uma briga que não existia, que eles perdiam. Né? Já estava perdida. Sim. Então, assim, essa brecha de lei, que não é brecha, esse artigo que a lei permite o uso Sim. dos aparelhos eletrônicos para fins pedagógicos, então, provavelmente, o celular vai continuar sendo utilizado para fins pedagógicos. Sim. Aí vai caber às escolas saber como elas vão determinar esses fins Como pedagógicos. vão gerenciar, né? Como vão gerenciar, né? Se vão conseguir gerenciar. Sim, claro. Aí são outros 500. Sim, sem dúvidas. Entra outra questão, né? Sim. Como farão isso? Exato. E se farão? E se farão? Porque o que eu vejo, porque eu recebo o professor adoecido. Então, o que eu sempre comento? O Estado, ele acaba não sendo tão eficiente nesse processo de entrega de ferramentas para que o professor consiga levar a educação. Isso em todos os estratos, desde a educação básica à educação da adolescência, da fase adulta. Então, a escola acaba sendo a última barreira do Estado para tentar trazer esse indivíduo para dentro dessa estrutura de sociedade que a gente vive. E o professor é jogado dessa maneira e muitos adoecem do ponto de vista psíquico e procuram a gente para a gente sanar algumas dores, seja ansiedade, seja depressão, enfim. Então, o celular virou uma disputa de atenção. Por quê? É enfadonho eu ficar 4 horas na avaliação do adolescente assistindo uma aula. Eu prefiro estar diante da tela, que vai me entregar essa dopamina, que vai me entregar esse prazer momentâneo. Exatamente. Então, o professor ele se vê numa disputa, muitas vezes, numa guerra perdida. Desvalorizado, né? Exato. Completamente. E outra coisa que eu ia falar, Sim. já pegando a ponga sua, é uma briga que eu acho que vai continuar perdida. Ou seja, é Sim. uma opinião, Sim. mediante esse artigo que permite. Por quê? Porque a gente sabe que existem pais e mães que não vão concordar, como tudo Claro. na vida. Claro. E que, já que permite para fins pedagógicos, Entendi. leve. Eu Vão entendo. existir, né? Sim. Essas pessoas, leve, mas Sim. não use. Sim. Só que vai caber ao aluno esse não usar. Sim. Então, assim, é muito difícil, é uma linha muito tênue. Ainda mais no nosso país, que a coisa é interpretada a grosso modo, né? E às Como vezes quer. a bel prazer. Existe uma outra pergunta que veio para mim quando a gente pensou em materializar esse momento. E é uma pergunta muito forte, que é em relação a outro diagnóstico, que é o transtorno do espectro autista. A gente recebe muito em consultório pessoas que apresentam essa possibilidade, esse rótulo. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, porque como o TDAH é um compêndio, não dá pra gente falar, se a gente fosse falar, a gente passaria talvez 10 dias aqui gravando ininterruptos e não ia parar, porque TEA também é um mundo, mas dá pra gente pelo menos trazer alguma informação para quem tá nos ouvindo e nos assistindo. E aí, como é que funciona pra gente pensar em transtorno do espectro autista para criança? Também é um mundo. Sim, te apertei sem te abraçar, sim. Exatamente. Mas, assim, para a criança, o que sempre orienta os pais? O que funciona muito? Sim. Assim, para o leigo que está em casa, principalmente para os meus pacientes que estão ali, talvez longe, distante, sem consulta, ou as pessoas que estão vendo, mas que estão numa situação que não tem acesso ao especialista. Acompanhe a carteirinha que vocês ganham quando o bebê nasce, que ali tem as orientações todas do bebê, as competências que o bebê tem que atingir para cada idade, desde quando é bebezinho até quando vai crescendo um pouquinho mais. Por que isso é importante? Porque, assim, existem coisas que as crianças precisam fazer e vão fazer independente de estímulo, tá? Então, o bebê ele tem que sentar aos 7 meses. 7 meses ele tem que estar sentado sem apoio, tá? Isso é uma competência do lactente. Ele tem que falar com um aninho e pouco, ele tem que falar. Tá? Isso é uma competência linguística do bebê. Então, ele vai ter que falar. Se ele não está falando, o que está acontecendo? Isso é autismo? Não, gente. Não é autismo, mas pode ser surdez, pode ser uma alteração na fala. Então, assim, eu preciso começar a investigar. Sim. Eu não vou esperar a criança com 3 anos sem falar para investigar. Sim. Certo? Então, assim, existem algumas coisas ao longo do desenvolvimento infantil que a gente tem que ficar atento, tá? Uma delas o bebê olha nos olhos, o bebê ele tem essa competência de fazer troca de olhares, interação, de sorrir, né? essa interação social desde bebezico, desde 5, 6 meses. O bebê que não faz isso, a gente já chama atenção. Então, assim, a gente não dá diagnóstico nenhum para bebê nenhum.
né? Nem eu como pediatra, nem os colegas que já são subespecialistas, para um bebezinho muito pequenininho. Mas a gente já vai observando esse desenvolvimento, né, neuropsicomotor, que a gente chama do bebezinho desde o nascimento. Sim. Por isso que as consultas de rotina, elas são tão importantes. E aí eu vou pegar lá aquele assunto que a gente falou das teleconsultas, Sim. né? O porquê que as teleconsultas são importantes. Eu já fiz consulta com paciente na França, consulta com paciente no Canadá. Essas perguntinhas eu vou fazendo mesmo com o paciente de longe. Sim. Né? Isso daí precisa do que está aqui dentro de mim, da minha cabeça, do meu know-how na área. Sim. Eu não preciso estar ali olhando para o paciente, para o bebê, mamando, vendo se ele olha a mãe. Mas Sim. eu posso perguntar. A mãe está com ele todos os dias, ela vai me dizer, o pai vai me dizer se ele faz o bebê sorrir, o bebê se cai na risada ou se ele fica olhando para o espaço. Sim. Então, essas competências do bebezinho e da criança ao longo, né, da evolução, do crescimento, isso vai fazendo, sim, o nosso olhar ficar voltado, está adequado ou não está adequado. Sim. E, a partir daí, eu vou encaminhar esse bebê que não está dentro das competências dele para as terapias e para o especialista, para fazer o acompanhamento. Daí, eu normalmente não dou diagnóstico. Sim. Eu, particularmente, porque eu sempre tive contato com os meus colegas subespecialistas. Sim. Né? Então, eu prefiro sempre encaminhar. E encaminha para quem? Geralmente para o neuropediatra, Sim. sempre tive contato. Mas as crianças maiores, muitas vezes para o psiquiatra também. Sim. Né? Tem colegas que acompanham. Mas os bebeziquinhos, por conta do atraso de desenvolvimento, a gente acaba encaminhando para o neuro. Sim. Que eles fazem esse acompanhamento. Então, são os dois especialistas, né? Que a Sim. gente, geralmente, os maiores acabam indo para o psiquiatra porque tem as outras, geralmente, né? Quando não Sim. foram diagnosticados. Porque são transtornos, inclusive, bem mais leves. A criança, muitas vezes, teve um desenvolvimento adequado. Ok, sim. Muito ok. E aí chega lá mais adiante por uma dificuldade, seja na socialização. Sim, sim. Enfim, coisas mais finas, Sim. né? Digamos assim, no Sim. traquejo social, acaba que chama a atenção de alguém, algum dia. Sim. E aí vai Puxa esse novelo. Exatamente. Eu tenho uma outra pergunta que essa foi bem positiva. E aí, quando é que eu posso oferecer açúcar para meu filho? De preferência, nunca. Por favor, repita. Quando é que dá para oferecer açúcar? E aí? Aí eu vou entrar... Vamos falar, então, pela literatura. Claro, por favor. Por favor. É sempre muito bom. É sempre muito bom a gente receber quem entende do riscado, porque isso é maravilhoso. Então, é muito mais simples. A gente fica como espectador. Literalmente, eu tô como espectador. Então, ótimo. E aí? Em relação à literatura, sim. Pela literatura, a partir dos 2 anos de idade, está liberado. Liberado não quer dizer ofereça. Entendi. Parabéns de 2 anos, menino, já coma seu bolo aqui, seu brigadeiro. Sim. Não é isso. Uhum. A ideia é que a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é não oferecer antes dos 2 anos o açúcar. Sim. Aí eu vou dar a minha experiência de Sim. vida, né? Filha, Sim. a primeira filha de 3, Sim. não comia açúcar até os 2 anos. Sim. Dificilmente eu tenho realmente um problema dentário. Deixa eu te interromper. Vai perguntar lá o amigo de Jairo, que é o caçula. Velho, ele é... Tem que dizer isso. Ele é alucinado por açúcar. Ele e o outro. Eu tenho certeza que alguém ofereceu açúcar pra ele antes dos 2, por isso não tenho aí, dúvida. viu? A única que não comeu açúcar até 2 anos, minha mãe fala, foi A orelha dele tá lá pegando fogo. Mas aí, Ele assim, gosta, ele fala. Carboidrato Ele é bem... pros dentes é terrível. É péssimo. Eu não sou odonto, mas eu sei, né? Sim, esse sim. detalhe a gente sabe. Sim. Então, assim, é um meio de cultura terrível, né? Para as cáries. Então, não é só cárie. A gente desenvolve um transtorno alimentar para a criança desnecessário, porque eu vou perverter essa alimentação. Sim. Porque eu já vou conhecer um paladar extremamente açucarado ali. Para que eu vou comer uma coisa que não tem Sim. açúcar? Eu já vou Exato. conhecer. É terrível. A gente perverte realmente a alimentação. Sim. E aí, já depois eu ia falar com você aqui milhares de coisas que Sim. antigamente não eram feitas, mas que hoje em dia, na minha prática, eu já vejo, assim, na introdução alimentar, o quanto mudou e o quanto é muito bom, muito positivo essas mudanças que hoje em dia já foram feitas, né? Que eu trago Sim. isso em consultório para os pacientes, né? Que, Dá pra citar algumas, porque é tão... assim, ter paciência. Sim. Porque, assim, a criança não quer comer e as mães ficam muito angustiadas. E o que eu trago hoje é tenha paciência. Sim. Não fique angustiado. Porque a introdução alimentar, ela é complementar ao leite até os 2 anos de idade. Sim. Essa informação, ela é, assim, fundamental. Porque a gente enlouquece quando não vê a criança comendo. Sim. Cuspindo, jogando longe.
ela está conhecendo comida. Sim. Ela só sabia mamar. É um processo de experimentação. Ela vai experimentar, ela vai conhecer. Se a gente entra em desespero e quer que a criança come, e acha que ela não está comendo o que ela não gosta, começa a dar mingau, e botar açúcar, e botar não sei o quê, e oferecer um monte de coisa gostosa para a criança. Só um pouquinho do sorvete. E aí tá que os pais, que eu tô apontando aqui porque é homem, porque Sim. normalmente são os homens que querem fazer Sim. experiência com as crianças. Geralmente. E isso eu vejo todos os dias no consultório. Sim. A raça paterna É uma raça quer difícil. brincar de casinha Sim, com é os próprios verdade. filhos, de mãe, pai e filho. É verdade. Quer dar o quê? Sim. Só pra ver a carinha dele, só pra ver a carinha dele. É isso que eu escuto. Imagina. Aí quer perverter a alimentação da criança, entendeu? Eu tenho uma prima, isso me marcou, eu era estudante de medicina ainda. E eu vou chamar de sobrinha porque eu não tenho irmãos, né? Mas a filha dela é sobrinha. É sobrinha. A filha dela vinha redondinha nesse processo de introdução alimentar. E aí, ela não tinha 2 anos ainda. Ela tinha 1 ano e 6, 1 ano e 8. E isso me marcou com uma memória muito potente. Ela ofereceu refrigerante, Oh, Jesus. Coca-Cola. E aquilo, eu fiquei indignado com o meu pouco conhecimento da época. E a criança, é óbvio, rechaçou. E depois de 2 ou 3 tentativas, é óbvio, aquilo é extremamente prazeroso. Quem é que, exposto ao refrigerante, vai negar? É muito difícil. Resultado, a criança desenvolveu outros padrões alimentares péssimos. Então, transtorno alimentar, acabou tendo atos compulsivos, tinha momentos alimentares terríveis, desenvolveu avidez por açúcar, o vício por alimentos açucarados, dislipidemia aos 6 anos e uma alteração à resistência à insulina aos 7 anos. Ai, Jesus. Então, tudo isso em decorrência de maus hábitos que começaram justamente dessa forma. Veja como é que ela tá quando ela... Não dá. Não dá. Do ponto de vista de orientação, você me trouxe algumas que são muito pertinentes. Paciência. Que mais? Mais um pouquinho só, porque é muito Não, difícil. a paciência é a primordial, porque a gente primeiro cai em tentação Sim, claro. de ver o filho comendo, que é coisa mais prazerosa do que você ver seu filho enchendo a barriga. Sim. Então a gente cai em tentação. Parece besteira, parece uma coisa... Paciência e persistência. Sim. Porque a gente precisa oferecer o alimento várias vezes para que aquele alimento, e de maneiras diferentes, eu ofereço ele cozido, amassado, empapado, enfim, de diversas maneiras. Porque às vezes eu gosto mais de um alimento cru, às vezes eu gosto mais cozido, Sim. às vezes eu gosto mais frito. Então, oferecer sempre e de diversas maneiras, né? Sim. A partir de algum momento eu vou gostar e tenho predileção por alguma maneira que ele é feito. Além disso, não cair em tentação com relação a opiniões. Sim. Que você vai ser bombardeado de todos os lados. Mas tá magrinho. Mas isso aqui... Eu escuto até hoje que o meu filho tá muito magro. Super saudável. É visível ele é que tá saudável. Então, assim, poxa, você vir dizer... Eu acho e a assim, genética de vocês é uma genética magra. Sim. Por parte de minha mãe. Isso, a parte... exatamente. Mas, enfim, eu acho, assim, até, diga-se assim, corajoso da pessoa chegar pra mim... É verdade. Realmente, E dizer assim, nossa, ele está muito magro. Eu vou dizer assim, ele é magro. Esse filho desse casal... que tem, ele tem 1 ano e 5... O pai, ele faz essa veia mais respeitosa em relação à orientação do especialista. Então, não pode tela, em hipótese nenhuma. Aí a mãe é um pouco mais... E é normal, né? Dentro de uma rotina de casal, alguém é um pouco mais endurecido, mais general, mais rígido, o outro é um pouco mais flexível. E a mãe é um pouco mais solta em relação a isso. Mas eles têm uma união em relação a essa questão do açúcar. Eles não dão e não aceitam que deem. Mas os avós... colocam a perder de todo jeito e é muito comum porque é uma rotina familiar. Quais são as principais características que você falou em relação ao ato da alimentação com açúcar em relação a dano? A gente falou do transtorno alimentar e a gente falou da má relação com a comida em si. Você vê mais alguma coisa que o açúcar traz? Porque eu vejo isso em consultório. Traz... Sim, maior risco à obesidade. Sim. Não só na infância, mas na vida adulta. Sim. Então, assim, os transtornos alimentares. Sim. Né? Porque você vai gera mais a compulsão alimentar, né? O erro alimentar. Enfim, transtorno de ansiedade se estiver longe do alimento. Sim. Eu acho que é uma série de
Pontos negativos. Nossa, muitos. Não só alimentares, como ansiedade, se eu tô sem a comida. Então, não tenho açúcar, fico aquela angústia, porque eu não comi o açúcar hoje. Sim. É uma droga. É uma droga. E a gente percebe que é uma droga de adição, praticamente. É. A gente percebe que o indivíduo, ele se sente, muitas vezes, nesse processo de vício. Sim, e é cíclico. Eu mas faço a utilização, me arrependo disso, volto de novo, enfim. Dependendo da péssimo. idade, não tem nem essa parte do arrependimento. Não tem não. Só tem o prazer. Eu vivenciei, inclusive, da isso. necessidade do prazer, Exato. entendeu? Vivenciei Então, isso em casa, entendeu? Durante esse processo de TPM e tudo mais, eu desconto no açúcar, eu preciso. E a gente sabe que não é bem assim, mas acaba sendo. Porque é uma via do tratar esse sofrimento agudo. E em consultório a gente percebe muito, o indivíduo ele tem uma demanda emocional tão grave e ele vai buscar uma fuga. E a alimentação acaba sendo uma delas. Mas Qual é a maior dificuldade que você encontra hoje na sua especialidade? Dá pra gente elencar uma só? Porque eu tenho uma. Você tem Estigma. uma? O estigma, claro, o preconceito contra. Não né? tem como. Eu não vou nesse médico, isso é coisa de gente louca. Não, meu caso não é disso. É de outra coisa. Eu vou no neuro, vou no endócrino, vou no cardio, vou no gineco. Mas eu só vou lá se tiver péssimo ou se alguém orientar. Eu achei que tivesse o caso. diminuído um pouquinho já. Mas a passos não lentos. né? A passos lentos. Então, o preconceito e o estigma são basicamente a mesma coisa. São os dois fatores dificultadores, são um só, né? O fator dificultador máximo que eu tenho na medicina psiquiátrica. Eu só vou no mais alto grau de gravidade. Então, eu passo, às vezes, 2, 3 meses para receber alguém que diz: eu vim porque eu tenho uma busca de autoconhecimento. Eu acho que eu não me sinto bem onde eu tô, mas eu não tô em um sofrimento de doença. Tô querendo me autoconhecer, eu tô querendo mudar minha rota de vida. Eu não sei muito bem o que eu quero. Uma vez a cada 2, 3 meses. É mesmo? 95% das vezes é sempre, infelizmente, aquela versão. Deveria ter vindo antes, né, doutor? Poxa, se eu tivesse vindo antes. E aí é um trabalho duplo, tanto de tratar quanto de evitar esse sentimento que não tem mais o que fazer. Não é como a gente sofrer. E na sua especialidade, você enxerga isso? Alguma coisa assim tão difícil? De dificuldade, assim? Eu acho que é mais assim... eu acho que na medicina como um todo. Sim. É mais de não buscar para prevenção. Sim. É o segundo assim, eu elencaria para mim. É porque eu não tenho tanto. Sim, né? Assim, a pediatria ela é muito buscada para prevenção até 1 ano de idade. A criança fez 1 ano, é como se eles estivessem assim, abrindo a porta da felicidade. Beijo, tchau, fui. Sim. Né? Acabou. Sim. E aí as consultas só se espaçam. Sim. Não quer dizer que você tem que deixar de frequentar, né? Então, eu tento alencar isso muito, tento sempre trazer isso para os pais, para quem eu acompanho, mas eu vejo, assim, uma debandada Sim. muito grande. Sim. Mais ou menos para quem está ouvindo a gente, está assistindo a gente, seria ideal essa frequência de quanto em quanto tempo, a partir de 1 ano, já que 1 ano eu percebo que o pessoal vai com muito afinco. Até 1 aninho tem, né? Com 6 meses mensal, depois bimensal até 1 aninho. Com 1 ano eu já espaço para de 3 em 3 meses, mas no primeiro ano. Depois, com 2 aninhos, eu vou te falar a verdade, eu não sigo religiosamente a orientação da recomendação. Eu vou pelo paciente. E o feeling, né? Pelo feeling, dependendo do paciente, se tem alguma demanda maior, eu mando voltar antes. Se não tem, mês que vem, se não der, daqui 4 meses, se não der, pode demorar mais 1 mês. Então, a cada 4, 5 meses. Mas as consultas na pediatria, elas vão se espaçando aos poucos. Então, a partir do 3º aninho, a cada 6 meses. E aí, lá para os 7, 8 aninhos, eu deixo a criança vir. Já anual. Sim, que mas é um prazo razoável, antes disso, né? a cada 6 meses. Do ponto de vista nosológico, de doença, tem alguma que você elenque que seja mais frequente? Com certeza. O quê? IVAs. Bom, o que é IVAs para quem está ouvindo a gente? Infecções de vias aéreas respiratórias. Sendo que esse nome que a gente dá é para qualquer infecção de via aérea respiratória. Mas a mais frequente, resfriado e gripe. Né? A mais disparado. Vem todo mundo achando que é uma coisa gravíssima e muitas vezes, graças a Deus, não, né? E aí eu já vou deixar aqui, já que a gente está nesse meio de comunicação, querido pai, querida mãe. Por favor. Qualquer febre que comece com dor de garganta, tenha paciência. Porque 2, 3 dias depois, começa a nariz a escorrer, espirro, coriza e tosse. A maioria. E o povo não tem paciência. Sim.
mas é a grande maioria. Assim, não necessariamente nessa mesma ordem, nessa mesma bate-local, Sim, com sim. essa bate-frequência. Sim, claro. Mas às vezes você começou uma dor de garganta 2 dias antes, fez uma febrinha, uma dor de cabeça, logo depois começa o nariz entupir, o nariz escorrer. E é assim que as coisas vão, né? Sim, A passo sim. de tartaruga. É. Mas disparado, gripe e resfriado. Eu Aí- acredito que o que aconteça de fora é o imediatismo em querer sanar. Isso. E aí, como se a gente tivesse alguma medicação que fosse coibir a evolução da doença. O percurso da doença autolimitado, Aí não né? vai. Imagine para nós que o indivíduo vem com doenças construídas há anos, décadas. Mas, doutor, quando é uma infecção de vias aéreas superiores, 5 dias, 7 dias se resolvem. Poxa, eu tomei antibiótico tem 3 meses, em 7 dias me resolveu. Eu tô com dor no joelho, fiz uma intervenção cirúrgica, em 2 meses eu voltei a caminhar ou fazer minha prática esportiva depois de 6 meses. Eu já tenho 3 anos contigo e não melhoro. Então a gente sofre, é difícil. Mas no meu caso, acontece, infelizmente, um mal maior. E eu uso esse termo, infelizmente, com muita tristeza. O indivíduo, ele quer melhorar a qualquer custo e mais rápido possível. E quando ele atinge qualquer sinal de melhora, como essa senhora que eu narrei, se afasta do remédio. E eu quero deixar pra lá, porque esse remédio vai me trazer algum mal. Ou eu vou me viciar, ou vai me diminuir a minha libido, ou é algo negativo, porque não é natural. Então, eu ainda sofro esse segundo estigma. Eu não vou tomar isso no percurso que você está orientando, porque eu já melhorei. Porque, infelizmente, as doenças clínicas, elas têm um prazo mais curto terapêutico. E eu tenho situações, infelizmente, de novo usando o termo, que eu vou precisar de remédio durante muito tempo, quiçá a vida toda. Graças a muito esforço, cada vez menos. Algumas doenças a gente consegue acelerar o processo de melhora e tirar o indivíduo de um processo terapêutico que é o remédio. Mas uma parte eu vou ter que ficar com o remédio durante um prazo longo e, por vezes, a vida toda. E é muito difícil. Já o percurso clínico é mais confortável. Apesar de eu ter muitos confortos prescritivos. Pode tomar o remédio mais ou menos o horário que você achar prudente. Não é necessário esse rigor de tenho que tomar todo dia certinho como antibiótico, mas tem esse ponto negativo de ter que tomar num prazo mais alargado. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta aqui. Claro, por favor. Você já teve algum paciente, Sim. adolescente, Sim. cujo problema estavam nos pais? Como é que você abordou isso? Boa pergunta, Conte excelente. aí pra nós. Conte pra nós que estamos aqui te ouvindo, te assistindo. É muito prevalente. Recentemente eu tive um jogador de futebol. E foi algo que me marcou muito. Por quê? Ele já tinha desistido da carreira. Ele era jogador profissional. E ele chegou para mim na 3ª consulta, criou bastante vínculo e disse: doutor, eu não quero mais isso para mim, quem quer isso é meu pai. E meu pai não aceita isso tudo aqui que a gente está fazendo. Porque o pai vinha de uma criação que achava que medicina psiquiátrica era coisa de gente fraca, de mente fraca, essa coisa toda. Eu precisei de mais 2 consultas para trazer o pai. Isso foram 6 meses. Então ele ia treinar, sabe? Indo para forca. E o atleta de alta performance, ele vive um dilema muito grande. O corpo é o seu instrumento de trabalho. E a mente, cada vez mais, precisa estar focada para aquilo. Senão, não funciona. Então, a performance dele caiu 70%. E ele era titular, ele era capitão do time, batia falta e batia pênalti. Não quero mais isso para mim. Mas não quero. Você tem certeza? Não quero. Chamei ele, chamei o pai, chamei a mãe. Conversei primeiro com a mãe, depois o pai conseguiu trazer a consulta. É muito difícil isso que a gente vai ter que fazer. Você está tomando a sua decisão. É isso mesmo que você quer? Porque a maior perversidade é que você vai sair daqui e eu não vou conseguir devolver para você a possibilidade de você decidir isso de novo. Porque atleta de futebol tem que estar encaixado até 22, 23 anos. Se você disser que não quer mais, eu não consigo depois dizer, volta que essa oportunidade vai estar de novo. Eu não quero mais. Sai todo mundo que eu vou conversar com o pai. E aí a gente dividiu, o pai se emocionou bastante. Doutor, mas e agora? A gente estava pensando... Porque, na verdade, o pai
estava É. transacionando. A prospecção era do pai. Isso, exato, o desejo do pai. E é um desejo lícito. A condição financeira era uma condição boa, eles não eram... o filho não era arrimo de família. Mas era um desejo do pai porque, de fato, ele tinha capacidade Técnica, de né? ser jogador. Porque ele já jogava com perfis de atletas mais velhos e ele já tinha uma posição de destaque. Mas eu não quero. Então, como é que eu faço? Eu tiro um momento com o paciente. Hoje, inclusive, aconteceu também isso. A mãe trouxe o adolescente, 17 anos, já está quase adulto. 17 anos, 11 meses e 8 dias. Já é adulto, praticamente. E o pai não aceitava os desvios de conduta que esse possível adulto já, né? Provavelmente na próxima consulta já será adulto. Estava cometendo. E ele não aceitava que a medicina psiquiátrica o alcançasse. Conversei com a mãe, conversei com o filho, a próxima consulta só vai haver se vier os 3. Se quiser, eu entro em contato com o pai. Então, o que eu faço? Eu trago o pai em algum momento e, através do conhecimento da literatura, eu deixo claro para ele. A gente tem essa situação. Sinais e sintomas, checklist. Sinais e sintomas, sinais de gravidade. Precisa tratar. O tratamento pode ser químico, medicamentoso, não medicamentoso, com mudanças de hábitos. Ou a gente não vai tratar. O desfecho desfavorável, se a gente não tratar, tem essa chance. Se a gente tratar, tem essa. Vamos fazer como? Graças a Deus, a gente tem uma finalização desse tipo de avaliação nossa muito alta. Não vou dizer o 100%, mas 98%, 99% das vezes há o acatar da decisão tratar. Porque está diante de uma doença. Seu bem maior que é o seu filho, seu maior patrimônio, está sofrendo. A medicina pode alcançá-lo tirando ele desse ponto negativo. E eu não posso permitir que ele saia para invalidar a vida. Porque se a gente não tratar psiquiatricamente, o indivíduo pode invalidar a vida. Vai tratar agora ou vai tratar depois? Porque ele já está num curso contínuo de doença negativa. Porque é uma escada, né? Vai descendo. Então, geralmente, como foi hoje, dura 1h, 1h20. E a gente conversa, a gente detalha, a gente explica para que o indivíduo acate a necessidade do tratar. Muitas vezes sai sem remédio. Para que na segunda consulta, depois dele maturar, dessa Digerir sementinha, bem, né? isso ser plantada e aquilo, a gente poder colher frutos na segunda consulta, que geralmente é no máximo em 1 mês, 15 dias ou 30. Independente se tem retorno, se não tem, porque agora a gente tem que salvar a vida de alguém. Então, geralmente eu faço assim. É muito difícil, porque a gente enfrenta uma barreira muito grande de aceitação. Entra, isso que eu ia falar, naquilo que você falou, né? Isso, é. Mas, em geral, eu não sei, eu acho que deve ser isso. Eu sempre falo isso. Eu nasci para isso. Então, sai pelos poros. O indivíduo sai e fala, poxa, ainda bem, doutor, que você conseguiu me explicar, porque eu fui no outro colega, ou eu entrei na internet e li várias coisas, mas, poxa, a sua forma, a sua didática, a sua transparência ficou claro, porque ao invés de eu afirmar apenas ou eu entregar uma determinação, eu entrego o conhecimento. Por exemplo, consumo de entorpecente. Não existe nenhuma dose de álcool sadia. Não é saudável nenhuma dose. Mas eu quero beber. Se você fizer uso, existe o risco de piora. Não tem ou tem o risco de morte, a depender do remédio. Mas a gente vai invalidar o seu processo de melhora. Mas eu quero porque eu estou com meu parceiro ou minha parceira, é um momento festivo, é um momento social. Agora, sabendo disso, você vai trazer uma piora 3, 5, 7, 10 dias ou não. Ao invés de dizer não pode. Então, eu acredito que funcione bem quando há cognição para isso, entrega o conhecimento. Que é o que você faz. Sim, exatamente. Entrega o conhecimento. A partir disso, fermenta isso aí, avalia, traz uma informação nova, entra na internet, lê a bula, faça o que quiser. Quanto mais você consumir conteúdo, melhor, para que a gente possa juntos escolher. Que é o que, inclusive, vai acontecer com esse jovem. Traz o pai para a gente conhecer e conversar. Entendeu? Entendi. Que bom. Vamos lá, eu sempre faço essa pergunta, é uma pergunta muito boa, pelo menos na minha avaliação. Onde é que Thaís quer chegar? Eu acho que em mais pacientes, né? Sim. Eu tenho uma vontade muito grande. Estou começando agora a tentar botar em prática, né? Sim. Um projeto para ampliar o acesso Sim. de pediatras e subespecialistas, né? Não só onde eu trabalho, mas se Deus quiser em vários outros, aonde quer que Sim. seja, Sim, claro. né? Onde as pessoas quiserem. E a minha vontade é essa,
né? De pessoas com quem a população possa contar, que sejam referência, Sim. de fato, né? Porque a gente sabe que às vezes falta essa referência. Eu quero ir no médico, mas que médico? A Sim. gente fica sem referência. E assim, quem já me conhece, sabe, né, do meu trabalho, pode ter certeza que quem vai trabalhar comigo vai ter a mesma linhagem, né? O mesmo perfil de Vai trabalho. receber essa chancela. Exato, né? Sim. Então, não vai ser qualquer colega que eu vou botar para trabalhar comigo. Então, assim, vou começar a fazer uma divulgação nesse sentido, porque Sim. eu quero muito isso, né? Eu sei que a população de onde eu tô precisa muito disso, Sim. e é isso. A minha meta inicial agora para 2025 vai ser essa. Sim. Agora, a longo prazo, vou te falar a verdade, não sei. Não faço metas a longo prazo. Faz parte. Eu acho muito positivo. Eu quero que isso funcione. A gente vai crescendo. Isso, a meta a longo prazo, eu até tenho algumas, mas esse longuíssimo eu também não tenho, não. Não acho que isso... A vida é muito dinâmica. Eu acho. Eu penso exatamente isso. Dá pra gente construir um ano, 3, 5, mas 20, 30, eu nem sei como é que vai ser. Peraí, eu concordo. Onde é que a gente acha Thaís Garcia pra gente marcar uma consulta? E aí? Atualmente, Sim. em Vilhena, Rondônia, Sim. presencialmente. Ótimo. Onde? Porque vai ter gente em Rondônia assistindo a gente. No Edifício Aquários, Sim. na Avenida Major Amarantes, primeiro andar. Certo. E online. Então, é só entrar no meu Instagram, @doutora Thaís Garcia, e ali tem como marcar, como agendar. Hoje em dia, eu faço consulta onde quer que vocês estejam. Não tem dificuldade. Fora do país, inclusive. Fora do país, inclusive. Eu preciso agradecer. Não, eu que tenho que agradecer. Não, que isso, Foi gente. uma delícia. Tem que ter essa rasgação de seda final sempre. Eu preciso Tem. agradecer. Preciso dizer que você e a sua família não só foram, são fundamentais no meu processo de construção de carreira e de vida. Eu tive um convívio muito mais amplo, exclusivamente com seu pai e suas avós, porque as duas eram avós. E estar longe da minha família e poder entrar no seu seio familiar e me sentir da família não tem preço. Acalenta, muito né? Obrigado. Nossa. Ainda mais nessa nossa faculdade. Não, e o pior de tudo, no meu caso, verdume de idade, de experiência de vida, fora de um contexto acolhedor familiar, ele estava literalmente sozinho. E o seu irmão foi um irmão que a medicina me deu. E eu digo sempre a ele, muitas coisas aconteceram na minha vida através da sua família, inclusive onde eu moro. Foi ele de novo com sua prima. Exatamente. Então, eu preciso agradecer a você e dizer que a gente vai estar sempre aberto. Sempre a gente vai fazer mais coisas junto no digital, com certeza. Vai sair muita coisa positiva. Eu vou te encontrar novamente quando você estiver em Salvador, já que você vai ter um prazo. Então, talvez final de ano, ou ano que vem, ou meio do ano, enfim. Então, vai ser um outro momento. A gente vai estar aqui ainda semanalmente, como sempre, com fé em Deus, com os nossos projetos seguindo adiante. Então, eu vou pedir de novo para a gente seguir doutora Thaís Garcia no Instagram, Dr. Jader Ferraz no Instagram, Dr. Jader Ferraz Mente Aberta no YouTube, Dr. Jader Ferraz no TikTok. A gente está ampliando tentáculos e caminhando bem. Siga, compartilha, comenta, encaminha para quem você ama, porque a gente vai continuar recebendo. Fale exclusivamente de saúde com o foco no paciente. Obrigado. Isso aí. Obrigada a você. Foi um prazer. Sou eu quem agradece. Espero poder voltar. Vai sim. Muitas novidades. Com certeza. Inclusive para trazer esse projeto. Sim, pode deixar. Obrigado. Pessoal, um grande beijo. Muito obrigado. Dr. Jader Ferraz. Siga, curta, compartilha. A gente precisa desse alcance orgânico para continuar crescendo nessas redes. Tem muito papo legal, tem muito conhecimento legal e a gente está fazendo porque a gente ama. Então, siga-nos nas redes sociais.